Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos falar um pouco sobre Grécia Antiga e vamos iniciar fazendo a correção da atividade sobre Roma e sobre todas as unidades, aliás, todos os capítulos da última unidade, da unidade 2, certo? E logo em seguida a gente passa para Grécia. Vamos lá. Então, essa aqui é sobre Roma. Essa atividade é sobre Roma. Cite 3 exemplos de línguas neolatinas e explique como elas se formaram. Línguas neolatinas são línguas da Europa misturadas com latim. Exemplos podem ser o italiano, o espanhol, o francês. 3 exemplos que se pede. Que documento está representado ao lado? Segunda questão, item A. O Corpus Juris Civilis. Em qual língua o documento foi escrito? No latim. Qual a importância desse documento para as sociedades atuais? Importante porque é um documento que serviu de base para a criação de outros. Terceira, use palavras abaixo para completar as seguintes frases. O alfabeto latino é o mais utilizado no mundo. Item B. Foi o imperador romano do Oriente responsável pela comissão que unificou todas as leis romanas em um único documento. Justiniano. Um dos princípios do Corpus Juris Civilis: ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Aqui, ó. Bem parecido com algumas questões, alguns direitos que nós temos nos dias de hoje, né? Respeitar a nossa liberdade de expressão, né? De pensamento. Agora, essa aqui é uma revisão bem básica sobre alguns conceitos que a gente já trabalhou durante essa unidade. Busca explicar a origem da Terra, dos deuses e dos elementos da natureza. Nós estamos falando de mitologia grega. Próximo, é o nome que recebe o período de mais de 1000 anos em que as civilizações grega e romana se destacaram. Então, nós chamamos esse período de Antiguidade Clássica. Foi desenvolvida com base na busca por uma explicação racional para a natureza, o mundo e os seres humanos. Estamos falando da filosofia grega. Estamos até estudando isso nas aulas de filosofia, diferenciando os conceitos de filosofia e de mito. Um usa a razão, outras explicações sobrenaturais. Próxima. O conjunto de conhecimentos obtidos pelos gregos e pelos romanos durante a antiguidade. Nós estamos falando da cultura clássica. E tornou-se a língua oficial do Império Romano. Qual foi a língua oficial do Império Romano? Latim. Próximo. Foi uma importante contribuição para a formação do alfabeto que utilizamos atualmente na língua portuguesa. Então, nós estamos falando do alfabeto grego. E por fim, não é difícil de concluir que nós estamos falando do direito romano. Foi uma das maiores criações da civilização romana e constituiu um grande legado para a nossa cultura. Acabamos de ver isso também na correção da atividade passada. Então, aqui nós temos algumas características da cultura da Antiguidade Clássica. E essa aqui, a primeira questão é sobre a Mesopotâmia, segunda sobre os astecas e terceira sobre os índios. Cada uma questão dessa fala sobre um capítulo da última unidade. Qual povo elaborou o sistema de escrita conhecido como cuneiforme? Os povos da Mesopotâmia, os sumérios. Os povos da Mesopotâmia que cria a cunha, e eles utilizam a cunha para a ferramenta cunha para firmar na argila, pressionar na argila fazendo seus símbolos. 2. Relacione os nomes dos deuses astecas às suas características correspondentes. Já nessa questão eu vou fazer a ligação
para facilitar, tá certo? Se eu colocar a letra não vai ficar tão bonitinho não. Deus do fenômeno da natureza como a chuva, relâmpago e o granizo. Estamos falando do Tlaloc. B. Além de ser o deus do sol, era também considerado o deus da guerra. Huitlapoche é um nome difícil de pronunciar, mas eu marquei aí, dá pra gente saber. C. Divindade do fogo e da morte, além de ser o deus da noite. Tezcatlipoca. D. Divindade da vida e da fertilidade, conhecida como serpente emplumada. Quetzalcoatl. Pronto, fizemos aí a atividade sobre os astecas. Terceira questão. Leia a frase a seguir e circule as que apresentam afirmações verdadeiras. Depois corrija a frase incorreta nas linhas que seguem. Item A. Os paleoíndios habitavam o Brasil há cerca de 12 mil anos e vivem de caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Item extremamente correto, nada de incorreto nesse item. Vamos só colocar um Czinho porque circular vai ficar tudo feio, né? Tem B. Na língua tupi, o sambaqui significa amontoado de conchas e é formado por vestígios como fragmentos de cerâmica, de pedra e de ossos. Também o item correto. Os sambaquis, povos que habitaram a região do litoral brasileiro. Tem C. Os povos indígenas do Brasil são pouco diversos e sua prática e tradições são quase idênticas. Encontramos dois erros nessa frase. Quais são eles? São pouco diversos. Não são pouco diversos. Há uma grande diversidade de indígenas no Brasil. E suas práticas e tradições são quase idênticas. Outra inverdade. Não são idênticas. Suas tribos elas têm as suas características, suas peculiaridades, suas diferenças. Elas não são idênticas, não são iguais de forma alguma. D. Os Marajoara habitavam a região da foz do rio Amazonas e ficaram conhecidos pela produção de diversas peças de cerâmica, como a urna funerária, estatuetas, vasos e enfeites corporais. Extremamente correto também, o item correto. Nessa questão aí, o único item correto é o item C. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a formação da civilização grega, tá certo? Então, a gente entende ao longo da aula, ao longo da exposição, certeza que vocês vão começar a pegar algumas informações de conhecimento que vocês já devem ter, com certeza. Então, a gente vai iniciar falando da ilha de Creta, que é onde toda essa cultura grega se inicia. Então, sua localização, Mar Egeu, próxima do Mar Egeu, é uma localização que vai falar muito sobre Atenas e sobre a produção que é feita nessa ilha, que está voltada à organização marítima. Mas também não só a organização marítima, porque antes deles se dedicarem à questão marítima, também eles criavam os animais, tinha prática também da agricultura, mas devido à sua localização, permite o desenvolvimento e o comércio marítimo. O palácio é algo que a gente deve destacar, porque o palácio era grandes monumentos grandiosos, onde moravam os reis, mas também não servia apenas de moradia para os reis. Então, tudo girava em torno desse palácio. Os palácios eram centros políticos, os centros religiosos e também os centros culturais, ou seja, grande importância e destaque para os palácios. E a Creta, sofreu alguns incêndios e foi uma situação que favoreceu a chegada dos povos e o domínio dos povos aqueus. E a gente vai falar posteriormente a isso o crescimento da cidade de Micena, uma das mais importantes fundadas pelos aqueus. Os jônios e os eólios, são povos que chegam, e os jônios e eólios na região da Grécia Ocidental, e os dórios que dominam aí a ilha de Creta. Então, a gente entende que a chegada
na cidade de Micena, para a cidade de Micena, acontece um intercâmbio cultural. O que é esse intercâmbio cultural? Essa mistura de culturas que ajudam a dar identidade à cidade de Micena, como as questões dos domínios, domínio de atividade de conhecimento marítimo, junto também com as técnicas do trabalho com o metal. Então, isso são características de Creta, que vai ser introduzida também na cidade de Micena. E com a destruição dos palácios, que acontece posteriormente lá na cidade de Micena, ajuda para que essa cidade ela vá se ficando mais pobre, as pessoas vão desaparecendo dessa cidade. Aliás, em torno também dos palácios, porque o palácio também é importante para a cidade de Micena, os palácios cercados por muros. Então, com a destruição dos palácios, o empobrecimento acontece na cidade de Micena. E falando inicialmente sobre essas duas importantes localizações, a gente vai falar agora sobre Atenas. Bom, Atenas, a organização de Atenas são cidades-estados, cidades com as suas leis e suas regras. Então, independentes, poderes independentes. Nós já falamos sobre o conceito de cidades-estados algumas aulas, então não é nada de novo para vocês. Fundado pelos jônios. A importância também da localização geográfica de Atenas. Atenas voltada próximo do mar Egeu. Então, Atenas está, devido a isso, com as suas atividades muito ligadas à questão marítima, o domínio de técnicas marítimas, o trabalho voltado para a pesca, para o comércio marítimo, enfim. E a gente vai destacar hoje algumas formas de governo de Atenas. Então, no livro de vocês tem um conceito sobre cada uma dessas formas de poder exercido lá em Atenas. E a gente vai falar como é que acontece essa transição de poder para poder lá em Atenas. Inicialmente, a gente vai falar de monarquia. O que é uma monarquia, professor? Eu não sei o que é. Então, a monarquia é uma forma de poder absoluto, ilimitado, na mão de uma pessoa. Essa pessoa nós chamamos de rei. E a monarquia vai ter o controle de todas as decisões em suas mãos. Então, lá em Atenas, a monarquia é o primeiro governo e perde espaço para os chamados os eupátridas, que são a aristocracia, os bem-nascidos, as pessoas que nasciam, que eram os mais favorecidos. E quando o poder do rei é enfraquecido e a aristocracia toma o poder, a gente começa a entender o período da oligarquia. Vamos entender também o que é oligarquia. É o poder para poucos. Poucos participavam dessas tomadas de decisões. Era a aristocracia, como eu tinha dito anteriormente. Então, a gente observa que nesse período de oligarquia também vai ter alguns conflitos ligados a questões territoriais, ocupação de territórios, reformas de terras, a questão também de participação, porque eu estou falando que oligarquia é o governo de poucos, então havia aí uma limitação de participação e que causava insatisfação, como também da questão da escravidão por dívida. Então a gente entende que lá na Grécia a escravidão ela não era como aqui no Brasil, por exemplo, que foi por questão da cor da pele. É importantíssimo que a gente saiba dessa informação. Então, lá na Grécia, a escravidão era por questão de dívida também. Por questões de dívida. Então era também um foco de insatisfação. Quando a gente vai, eu queria destacar essa questão de escravização, porque a gente lembra que na história do Brasil tudo foi a cor da pele era determinante para o processo de escravização dos seres humanos. Na Grécia, nisso não acontecia o mesmo. Não era, vou voltar e vou deixar bem claro, na Grécia não era por questão de cor de pele que determinava a escravização. Então, uma das questões
de enfraquecimento também do poder da oligarquia, era o pedido do fim da escravização por dívidas, tá bom? Só deixando bem claro pra gente não ter dúvidas. E isso foi um dos motivos. Todas essas questões que eu acabei de levantar foram questões que enfraqueceram a oligarquia, que permitiu também o surgimento da tirania. Conhecemos a palavra tirania como algo, como um adjetivo, como uma qualidade que não é tão positiva, porque a tirania representa pra gente algo autoritário. Só que lá na Grécia, o tirano era uma forma de poder apoiada pela maioria, pelo povo que eu digo assim, pelas pessoas que buscavam essas reivindicações, e fez grandes construções, importantes construções que beneficiavam o povo. Só que o tirano exercia o poder de uma forma autoritária, de fato, e de forma violência. E isso fazia, né? Isso é por isso que hoje nós temos esse conceito de tirano. Mas lembrando que ele tinha apoio, como também fez grandes construções e obras importantes para Atenas. E a gente vai falar de democracia que aí na Grécia estimulada por Clístenes, o pai da democracia, chamado pai da democracia. E a democracia que a gente tanto escuta falar na TV, nas redes sociais. Eu respeito a minha democracia, eu respeito a sua democracia. Então, a democracia, nós temos o entendimento que democracia é participação, é o poder do povo. Só que a gente precisa também lembrar e compreender o que é o cidadão lá na Grécia Antiga. O cidadão na Grécia Antiga, ele não é o mesmo cidadão que hoje a cidadania que nós entendemos nos dias atuais. Então, hoje, nos processos eleitorais para a escolha de representantes políticos, nós temos a participação da mulher, a participação de grande parte da sociedade. Lá na Grécia Antiga, mulher, escravo, estrangeiro não participavam das decisões políticas, porque não eram considerados cidadãos. Então, o cidadão na Grécia era uma minoria, não era a grande maioria da sociedade. Então, a gente sempre tem que se atentar para esse detalhe, lembrando que disso, né, surge o conceito de poder para o povo, mas nem todo mundo, para o cidadão, mas nem todo mundo atendia os critérios de cidadão na Grécia Antiga. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado, espero do fundo do coração que tenham entendido, espero que tenham resolvido as questões também, tenham acertado as questões e tenham feito as devidas correções se tiver sido necessário. No mais, a gente se encontra no Meet e fiquem bem, estejam bem, façam a leitura do livro de vocês, é uma questão também extremamente importante. Leiam o capítulo de vocês, lá tem os resumos bem bacana. Tenham os textos que vão ajudar a entender, vai melhorar na compreensão de vocês, tá bom? Indispensável, e façam as atividades também que foram passadas e propostas essa semana. Tá? Até a próxima aula. Fiquem bem.